Quem é, não precisa dizer que é, ele é. Eu não preciso de um título para dizer que eu sou, porque os frutos revelarão quem é a árvore. A Bíblia diz assim: vocês serão conhecidos pelos frutos. Amém. E quantas figueiras hoje nós vemos por lugares que nós passamos e que são só folhas, que são só folhas. A Bíblia diz: olha, o campo está branco, sabe, os campos estão brancos para a seara. Precisamos de trabalhadores para ir lá colher os frutos. Olha, os campos estão prontos, mas em muitos campos só há figueiras sem frutos. Só há figueiras que não têm fruto algum. Em lugar nenhum na Bíblia diz que Jesus amaldiçoou que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Jesus, em nenhum momento ele disse que ele amaldiçoou. Quem disse que ele amaldiçoou foi Pedro. Pedro, a figueira que tu amaldiçoaste, secou. Em nenhum lugar na Bíblia diz que Jesus amaldiçoou, mas Pedro disse que Jesus amaldiçoou. Se você notar, a única coisa que Jesus fez foi revelar a natureza da figueira infrutífera, uma farsa. Não tem frutos. Você tem aparência de frutos, fora da época de frutos. E você está enganando a todos que passam. De longe você aparenta ter frutos, mas você não tem frutos. O interessante é que Jesus vem de um momento em que ele é glorificado como rei, a entrada triunfal, ele passa naquele lugar, ele vê aquela figueira que é uma farsa, e ele diz: olha, jamais alguém coma de ti novamente, porque você é uma farsa, não tem frutos. Ele vai, entra no templo e diz: olha, minha casa vai ser casa de oração, de pessoas que conversam com o Pai, de pessoas que se comunicam com Deus. E o interessante é que quando eles voltam, se você notar no verso 20, de manhã ao passarem viram a figueira desde as raízes seca. Pedro lembrando-se, pensa só, tanta coisa para lembrar que Jesus entrou na entrada triunfal em Jerusalém, para lembrar o que ele fez no templo, que ele expulsou os cambistas e que disse que a casa seria a casa de oração. Não, Pedro se lembra da figueira seca. Senhor, a figueira que tu amaldiçoastes, e ainda enche a boca: olha, tu amaldiçoastes, secou. E Pedro revela um estado humano que é deplorável. Nós gostamos de sinais, nós gostamos de maldição, nós gostamos de ver o fogo cair e consumir, e matar, e tirar do caminho. Gostamos disso. Muitos dizem que não gostam, mas se pudesse orar e o fogo caísse, muita gente sumiria da terra. Por quê? Porque muitos de nós somos assim. Nós, se pudéssemos manipular o poder de Deus, nós faríamos coisas que nunca poderiam ser ditas em lugar nenhum, por serem vergonhosas. Os filhos do trovão, Tiago e João, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, olha, a cidade não te aceita, o Senhor quer que a gente ore e caia fogo do céu? Quantos de nós já pensou nisso? Oh Deus, como eu queria cair esse fogo do céu na cabeça do Lula. Ah, Senhor, como eu queria cair esse fogo do céu na cabeça do meu patrão, do meu professor, ai, do meu pastor. É uma geração que não tem misericórdia, é uma geração que não tem amor, é uma geração que não tem fé, é uma geração que só tem folhas, mas não tem frutos. Não tem frutos. O interessante é que Jesus escuta Pedro falar: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste. E Jesus não diz: eu amaldiçoei, em momento algum. Jesus, olha o que Jesus diz. Respondeu Jesus, veja lá no verso 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Se você notar, não tem nada a ver a resposta de Jesus com o que Pedro falou. Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus, ele não fala nada referente àquela figueira, mas ele diz: tenham fé em Deus. Por incrível que pareça, muitos cristãos não têm fé em Deus. Por incrível que pareça, muitos cristãos têm fé na igreja, têm fé na doutrina, têm fé no homem, têm fé na política, têm fé naquela pessoa que vai abrir uma porta, têm fé, sabe, naquele chefe, têm fé naquele
amigo, mas não tem fé em Deus. Nós estamos entregando a nossa confiança na mão de todos, menos de Deus. Por quê? Porque não oramos mais. Porque nós não lemos mais a Bíblia. Jesus, ele volta para o templo e diz para Pedro: Pedro, tenha fé em Deus. Se você conversar com o Pai, note bem a sequência. Se você conversar com o Pai, tudo que você pedir, Ele vai te dar. Mas você tem que conversar com o Pai. Não é ficar ligado em coisa que morreu. A figueira morreu, o que tem mais? Essa figueira ela morreu. Mas não, a gente gosta daquilo que está morto, aquele passado, sabe, que acabou-se. A gente quer aquilo que já morreu e a gente não presta atenção no que está vivo. E Jesus diz: ó, tenho fé em Deus, para aquilo que está vivo, para aquilo que tem esperança, para aquilo que pode acontecer. Mas não, você viu aquela igreja? O pastor caiu. Para de olhar a figueira morta. Para de comentar a figueira morta. O que nós estamos falando nas nossas casas? O que nós estamos pregando quando abrimos a boca? Eu tenho escutado várias pessoas só falar de coisas ruins em relação à igreja. Figueira morta. Mestre, se lembra da figueira que o Senhor amaldiçoou? E Jesus não toca mais no assunto. Olha, tenha fé em Deus. Muitas vezes nós que deveríamos ser portadores de boas novas somos portadores de más notícias. Só falamos de más notícias. Você viu aquele que saiu na televisão? Olha, fulano lá, que era não sei o que, da igreja tal, não sei o que. Será que é isso que Jesus está mostrando aqui? Que temos que ser portadores de más notícias? Ou nós temos que ser portadores de uma palavra de fé? De uma vida que tem fé, de uma vida que tem poder, de uma vida que tem unção, de uma vida que vai transformar. O problema é que quando não há mais intimidade, a gente não ora mais, a gente não lê mais a Bíblia, nós nos tornamos pessoas ingratas, nos tornamos pessoas que só reclamam de tudo. Porque o governo é ruim, porque a cidade não tem nada, porque falta isso, porque falta aquilo, mas a gente não louva a Deus por nada. Pessoas que deixam de louvar a Deus e acham que chegar na igreja e cantam a música, e pula, e bate palma, estão louvando a Deus. Não estão. Louvar é um estado de espírito, de gratidão. Ou você é grato, ou você é grato. Se você é ingrato, não importa se você está no culto, cantando, você continua ingrato. E as pessoas chegam para mim: pastor, como é que eu faço para ter poder, para ter unção? Como eu tenho visão para alcançar as nações, para tocar pessoas, para pessoas serem curadas. Primeiro passo: volta para a simplicidade do Evangelho. Volta para a palavra de Deus. A minha casa será chamada casa de oração, não de títulos, não de diplomas, não de parabéns, não de tapinhas, mas casa de oração. Essa palavra é uma palavra para quando chegarmos em nossas casas, nós cumprimos uma coisa que Jesus ensinou: entra no teu quarto e em secreto ora ao Pai, fale com o Pai, e em secreto o teu Pai vai te recompensar. O problema é que a gente não quer essa recompensa em secreto. O problema é que nós queremos que seja uma explosão, que todo mundo